Esse é o grande Barata. Tudo bem, Barata? Como vai, Brando? Tudo bem, meu amigo? Beleza? Nesse momento aí em casa, mas tudo bem, graças a Deus. Tudo beleza. Aqui é o programa Seize Your Mind, Controla Sua Mente. Programa sobre futebol, mentalidade e vida. Estamos com o diretor de futsal, é esse o seu titular oficial? Sim, coordenador. Coordenador do departamento. Isso. Do departamento do futsal do Santos. Futsal e da integração futsal-futebol. Certo. E eu conheci o Barata pessoalmente quando ele veio para Tulsa, Oklahoma, há 2 anos atrás. Ou faz 3? Foi 2. 2 anos. 2 anos atrás. 2, 3 anos. Ele veio fazer uns camps, uns acampamentos, treinar os pivetes aqui dos Estados Unidos. E eu ajudei com tradução, que eu falo inglês e português. Foi assim que conhecemos ele e ficamos amigos. Barata é um cara muito gente boa. Mas eu quero saber, Barata, como que você chegou até onde você está agora? Tipo, como foi no começo você jogando futebol, onde você aprendeu? Vamos começar do começo e vamos ver. Brando, eu sou oriundo do Rio de Janeiro, né? Nasci no Rio de Janeiro. É carioca. Carioca, onde foi, né, cara, um berço muito forte do futebol de salão. Hoje em dia já não é mais, infelizmente. E eu tive o privilégio de ser formado numa equipe chamada Bradesco, né, do Rio de Janeiro, onde por lá eu tive acesso a maioria dos jogadores, a grandes jogadores do futsal nacional e mundial. O Brasil, na época, tinha uma hegemonia. Hoje em dia ainda tem, mas dividido um pouquinho com a Espanha, principalmente. Mas ali foi meu início. Ali eu tive grandes professores, comecei a disputar grandes campeonatos, muitos colegas de nível, né, que eu fui formado lá. Tive esse privilégio de ser Que anos formado. você começou a fazer um futsal organizado? 1900, eu nasci em 71, eu comecei a jogar futebol de salão em 1979, 80, 8 para 9 anos, por aí. Certo. Então, o meu início foi isso. Lá e comecei. E aí, com 16 anos, começou o mercado a se mexer bastante de São Paulo contratar jogadores infanto ou juvenil na época, e eu fui um dos privilegiados. E comecei a minha caminhada aí pelo Brasil, cara. Aí já, enfim, me profissionalizei no futsal, tive breve experiência no futebol, mas me consolidei mesmo no futsal e fui seguindo. Aí São Paulo, participei de grandes equipes na época, tive a felicidade de fazer parte da seleção brasileira das categorias de base, das categorias do profissional também. E aí, ao final da minha carreira, fui estudar, né, porque queria ficar no meio, queria aprender a ensinar. E aí, aqui, hoje, eu me encontro no Santos Futebol Clube, né, há mais de 15 anos. Me formei aqui, né, casei, tenho meus filhos aqui, apesar de ter uma filha no Rio de Janeiro num outro momento. Mas me casei aqui, aí me formei e segui venho seguindo a minha carreira de orientador, de coordenador, de gestor, né? Um time onde tem a modalidade futsal muito presente no seu processo de formação do jogador de futebol, né? A gente tem essa responsabilidade, futebol de campo, soccer. E a gente tem essa responsabilidade aqui. Então, uma breve, e por onde estou até hoje, um breve histórico. Uhum. E você começou no Santos com qual era o seu título quando você começou? Eu fui um ex-jogador do clube, né? Aí depois virei estagiário da escolinha para ensinar ao longo da minha faculdade. E ao final da faculdade já virei professor da escolinha. Depois virei treinador dos times das equipes de competição do Santos.
depois virei um supervisor, né, das equipes de competição e hoje sou o gestor do departamento. Tem toda a caminhada aí interna. Foi lá de baixo até... Fui seguindo ao longo do meu desenvolvimento acadêmico também, né? Então, em paralelo, eu fui me qualificando, me capacitando e fui absorvendo funções condizentes com o que eu ia aprendendo. E você falou que você jogou no Brasil todo. O que fez você ficar no Santos esse tempo todo? O que fez você se apaixonar pelo Santos? Brandon, eu tive influência de Santos já, eu me encaminhando para o meu final de carreira, né? Eu já chegando ali vou fazer 49 anos, né, cara? Então, já me encaminhando ali para os 30 e pouco. E aí, ao mesmo tempo, conheci minha esposa nesse processo, minha mãe e meus filhos. E o objetivo do time que eu jogava, o Santos, de querer me aproveitar depois. Eu acho que o jogador vai chegando no final, ele vai sinalizando o que quer fazer pós-carreira, né? Então, eu acho que foi um encontro de oportunidades. Eu já, por minha característica, meu perfil de profissional, demonstrava que queria trabalhar nessa área, né? E aí foi onde foi casando as ideias, né? Meu lado pessoal, né? Meu lado familiar, né? E o que eu queria para o meu futuro com a ideia que o Santos queria. Aí teve uma junção aí que até o momento vem dando certo, graças a Deus. Legal, legal. E vamos falar um pouco do Neymar e do Robinho. Você teve esses jogadores grandes vir pelo Santos. Como que era ser técnico deles? Você já, de longe, já sabia que esses caras eram especiais? Já viu assim? Ou foi, tipo, só no final eles começaram a disparar dos outros? Nesses dois casos específicos que você citou, o Robinho, eu tive pouco acesso a ele em relação ao Neymar, porque o Robinho estava estagiando na época de treinador. Então, eu era um assessor, um auxiliar da comissão técnica que trabalhavam com esses meninos. E o Robinho fazia parte do processo, mas tive pouco acesso ao Robinho. Mas, sem dúvida alguma, chamava atenção por sua qualidade individual, por seu comportamento menino, brincalhão, feliz, coisas que se misturam com a do Neymar. No caso do Ney, assim como do Gabigol, né, e do Rodrigo, que agora foi para o Real Madrid, e o Gabigol, que está no Flamengo hoje, se destacando, esses eu fui treinador deles. E o Neymar, como você citou, então, não que ele já demonstrasse, enfim, é difícil a gente falar que vai vingar, que vai virar um jogador, enfim. Mas ele sempre foi diferente da safra dele, diferente da geração dele, inclusive de gerações mais velhas que ele. Ele sempre se destacou. E o que muito me chamava a atenção dele na época, obviamente, que é chover no molhado, falar da técnica, falar de lances individuais dele com a bola, isso é chover no molhado. Isso, penso eu, que ficaria evidente para qualquer bom observador. Mas o que mais me chamava a atenção nele era o fato do comportamento dele quando se referia à bola, a futebol. Estava sempre disposto, nunca teve preguiça para treinar, sempre brincalhão. A relação dele com a bola era maravilhosa. Estava sempre em contato com a bola. Quando a gente parava as atividades para dar alguma orientação, alguma coisa coletiva, de juntar todo mundo, parou, um exemplo, aproxime aqui, eu quero falar um negócio. Aí vinha todo mundo, ele vinha fazendo embaixadinha, entendeu? Com a bola, estava todo mundo parado, ele vinha, dava uma caneta em alguém, entendeu, cara? Então, quando acabava a atividade, era o que reclamava, enfim, cara. Então, isso me chamava muita atenção nele, a felicidade dele, o prazer dele estar nesse meio de prática de futebol e sempre muito em contato com a bola, sempre. Ele parecia que a bola era o grande amor da vida dele. Essa era a impressão.
Que é verdade. E na parte psicológica, como que vocês criam a parte mental com seus jogadores? Olha, Brando, o Santos, cara, tem por sua metodologia, né, por sua ideia de jogo, né, baseada na sua história, baseada na sua cultura, baseada na sua região, né, cara? É o clube onde revelou o maior jogador de todos os tempos, né, que é o Pelé. Isso é uma responsabilidade muito grande. E seus companheiros, que, né, a gente ainda, os vivos, a gente esbarra constantemente aqui no clube, né? Então, isso levou o clube para um nível, para um padrão de jogo, onde se vê muito presente a ousadia, a personalidade, a coragem, a iniciativa, né? A resiliência, porque um menino, uma criança, onde tem a ousadia no seu processo de formação, ele tem que ser resiliente, tem que ser resistente, tem que ser corajoso. E isso são pilares da nossa metodologia, né? Onde a gente valoriza a posse de bola, valoriza a iniciativa, não damos a bola para o adversário em qualquer momento, a gente quer ficar com a bola em qualquer situação do campo, da quadra. E isso, em virtude dessa ideia, baseada em alguns aspectos que eu citei, faz com que a criança lide, né? A criança passe dos nossos atletas tenha uma relação com o risco muito constante. Então, o risco está sempre perto de todos os nossos treinamentos, de toda a nossa criação da metodologia. Então, para uma criança lidar com o risco, ela tem que estar, de certa maneira, com uma dose de coragem muito grande, uma dose de ousadia, de resistência, enfim, de personalidade. E, obviamente, quando a gente começa aqui com 7 anos de idade, a gente tem que estender essas ideias aos familiares também, né? Preparar nossos profissionais com a criança que entende que ela tem que ser corajosa, que ela tem que ser ousada, que ela tem que correr risco, ela fatalmente ela vai ter ação técnico-tática errada, vai cometer erros, vai entregar uma bola, vai perder gol, enfim, vai tentar uma coisa baseada nos princípios do Santos e ela vai errar. E por isso que nós temos que ter uma preparação suficiente dos profissionais que estão lidando com aquela formação e com a família também. Porque se um pai, uma mãe ou as pessoas de nível, pessoas da relação familiar próxima, que a criança precisa de apoio, se essas pessoas não estiverem preparadas, fatalmente vão fazer comentários, vão ter comportamentos que vão comprometer a formação desse jogador, a formação intelectual, a formação cognitiva, a preparação emocional deles. Então, isso é uma questão constante no nosso processo de formação, já que eu quero ele com coragem, com iniciativa, com personalidade, porque a torcida do Santos pede isso, então eu tenho que protegê-lo desde o início, apoiá-lo, ensiná-lo, saber lidar com o erro, ser resiliente, enfim, nesse caminho que a gente vai, Branco. Legal, então vocês olham assim o aspecto grande. Tem um negócio aqui. Vocês olham o aspecto 360 do jogador. Não. Bruno, porque não tem como a gente separar algo, né? Porque quando a gente está falando do jogador na sua base, no seu processo inicial, é uma pessoa, né? E pessoas, cada um tem um jeito, cada um tem uma formação, cada um tem uma família, cada um tem um seio familiar, uma casa, cada um vem de vários níveis sociais, entendeu? Então, é inevitável que nós, professores, tenhamos um olhar amplo, nós treinadores, nós gestores do clube como o Santos, né? Não é fácil para uma família, para uma criança, ser formado no time do Neymar, por exemplo, sempre com referências do Robinho, enfim, do Pelé, sempre com referências altíssimas. Isso, nós temos que ter uma preocupação na formação dos nossos atletas, porque nós sabemos que a maioria não vai ser jogador. Entendeu, Brando? A maioria, nós vamos ter que usar
a ferramenta esporte, a ferramenta futsal, para contribuir principalmente com o processo de formação pessoal da criança, do menino, para serem grandes pessoas, grandes homens, né, cara? Grandes filhos, grandes pais, enfim, porque nós sabemos que o meio do futebol é um funil que passam poucas pessoas, né, cara? Apesar de ser potencializado, glamorizado, os jogadores de futebol a todo momento, uma cultura mundial, o Messi, Cristiano Ronaldo, o Neymar, enfim, manda recado para essas crianças, a gente está no processo inicial, que é fácil, que eu quero ser igual a não sei quem, né? É espelho para eles. Mas nós sabemos que nossa responsabilidade como formador é muito maior, é um aspecto muito maior. Então, você chama de 360, que é um ótimo argumento, cara, mas é essa a ideia mesmo, porque nós sabemos que é muito mais importante, ou tão importante quanto a nossa contribuição geral, é isso? Porque, no final, é esse processo que vai conduzir para a vida toda deles. Então, enquanto eles estiverem com a gente, é muito importante essa nossa participação. Legal, muito legal. Então, vocês focalizam mais em transformar as crianças em pessoas, em homens e mulheres, adultos. Sem dúvida. E se dúvida, Brando. Se der certo Sem no dúvida. futebol, dá certo. Mas usando a ferramenta futebol, cara, usando a ferramenta futsal. Não podemos abrir mão nunca no momento de esportes, no momento que a gente está ali introduzindo uma atividade, um treino, e você não está ali em paralelo com os valores morais, valores pessoais, disciplina, saber perder, saber ganhar, respeitar a figura do árbitro, respeitar o horário de chegada do treino, de final, higiene, né, cara? Enfim, segurança, né? Respeitar um amigo melhor, pior, mais rápido, mais lento. Todos esses aspectos a gente usa a ferramenta futebol para conduzir nossas crianças dentro dessa linha de formação integral. Então, é um espelho, basicamente, o futebol com a vida. Exatamente, não tem como. Até porque aqui no Brasil é cultural, né, Bruno? As crianças estão muito inseridas no processo de formação do futebol e nós não podemos perder essa oportunidade de conduzir nossas crianças num caminho de formação integral completa, né, cara? Você lembra de, recentemente, algum jogador que estava bom, estava fazendo muitos gols, mas por uma razão ou outra começou a perder confiança e começou a parar de fazer gol? Você teve um jogador assim que você ajudou a ele voltar para cima, em cima, no aspecto de confiança? E como você fez isso? Brandon, a gente não tem muita... a gente tem aqui no Santos, toda semana a gente tem casos parecidos, só que nós temos uma equipe multidisciplinar, né, aqui no clube, onde a gente encaminha, por exemplo, o nosso primeiro momento é dentro da quadra. Sinalizou que o menino, por algum momento, caiu o rendimento, está mais arredio, está meio revoltado, está indisciplinado, começou a se comportar diferente. Então, nós temos uma equipe à disposição dessa família para tentar contribuir com esse processo da criança. Então, a gente tem em andamento vários acompanhamentos de meninos rebeldes, coisas que aconteceram no âmbito familiar que mexeu com o desenvolvimento da criança. Então, a gente procura, tem assistência social do clube, onde vai dentro dessa casa, vai dentro dessa família, né, para tentar investigar o que houve, e o clube dispõe toda essa equipe, psicólogo, pedagogo, professora, assistente social, para que nos oriente no processo de formação. Então, invariavelmente, a gente tem, cara, separação de pai e mãe, perda de emprego do pai comprometeu a criança, nascimento de um irmãozinho, a nossa criança ficou mais arredia, mais indisciplinada. Então, nós estamos sempre atentos a isso para que o nosso processo ali na formação do jogador reflita logo, né, que eles estão com algum problema. E a gente entra com a ação para tentar ajudar esse menino no que for preciso. Legal, legal. Vocês têm uma equipe toda, então, para isso. Que legal. Sim.
E vamos falar sobre como que você adiciona o fato de, tipo, se divertir durante os treinamentos. Tipo, como você... Me dá uns exemplos de como você tornou uma coisa que era um tédio, coisa repetitiva, uma coisa monótona. Como que você brincou com isso para fazer mais divertido para as crianças? Então, Brando, eu volto na questão cultural, né, cara? Por exemplo, eu fui formado, né, cara? Eu sou de uma geração onde a rua, né, teve grande participação no meu processo de aprendizado para se tornar um jogador profissional, né? Então, e tudo que tem na rua, jogar bola na rua, tem uma relação muito forte com criatividade, prazer, diversão, né? Então, jogar futebol não pode ficar longe desse processo, né? Então, outra ferramenta importante, pilar importante na construção de nossa metodologia é que o prazer tem que estar sempre presente na atividade. E o que está relacionado ao prazer da criança a gente descobriu isso ao longo do tempo, é desafiá-la. Sabe? Que a criança não gosta de coisa fácil, coisa que ela tem facilidade para fazer. Então, tudo que desafia ela, e claro, um desafio com possibilidade, nada uma tarefa extremamente difícil que ela também se desanima. Então, tudo que for desafiante para ela, tudo que for novo, tudo que ela consiga fazer, mas que ela não domina, isso a gente tem experiência própria aqui, que ela vem tendo reflexo de prazer, de alegria. E toda vez que a criança está fazendo algo com prazer, ela está rendendo mais, cara. Nossos treinos estão rendendo mais. Qualquer atividade que a gente faça, que ela venha... A questão da competitividade também é uma questão motivacional, né? Então, isso é importante, uma equipe competir com a outra, criar, né, critérios de avaliação competitiva, né, criar premiações, enfim, motivá-la para que fique sempre a questão da competitividade, essa questão do prazer sempre presente em qualquer atividade. Então, todas as nossas atividades, sejam elas iniciais de aquecimento, sejam elas a parte principal ou a de fechamento, tudo nós temos que estar desafiando elas. Sempre tem, por exemplo, a gente tem, elas sabem que a voz dela tem muito peso, ou seja, o senso crítico da criança, a gente gosta muito de ouvir o que ela achou da atividade, porque se ela teve prazer, se ela teve alegria no que estava fazendo, aquilo marcou ela. Então, ela vai saber explicar o que aconteceu na atividade em termos táticos, termos técnicos, dentro da visão dela. Isso porque nós entendemos que foi prazeroso. E tudo que é prazeroso, inclusive a gente adulto, a gente quer repetir, cara. A gente quer fazer de novo uma coisa que nos deu prazer, cara. Entendeu, cara? Então, isso conta muito, cara, sabe? E uma das coisas muito interessantes também nesse processo é o objeto bola. Toda vez que a gente retirava o objeto importante da atividade, o mais importante, que era a bola, a gente mexia com a alegria da criança. Então, que às vezes tem atividades que não requer bola. Isso, aqui no nosso clube, é muito difícil, cara. A gente, ao longo, foi aprendendo. Qualquer atividade que seja, com qualquer objetivo, sempre que possível, deixe a bola presente. Que a criança tem uma relação motivacional, uma relação de alegria com a bola. Nem que ela esteja fazendo uma parte física muito chata que ela iria fazer sem bola, quando você coloca a bola, né, entra, mais uma vez, eu repito, entra a questão que você falou, a questão do prazer, a questão da alegria em fazer. Então, são pequenas referências que nos conduzem na caminhada. Legal, legal. E em termos de estabelecendo metas, vocês, tanto pessoalmente com seus jogadores, vocês escrevem objetivos, tipo, eu quero fazer 15 gols essa temporada.
Vocês fazem ele escrever? Vocês fazem coisas assim? Ou... Não, Brandon, a gente não tem metas nesse sentido, não, cara. O que a gente tem é aquisição de conhecimento, algumas ferramentas para que a gente entenda que a criança passou por aquela fase. Por exemplo, a gente tem filmagem de jogos, filmagem de treino, onde aquela faixa etária, sei lá, 8 anos de idade, a gente entende que já dá para ela fazer uma transição ofensiva, responder a esse estímulo, né? Um contra-ataque, que ela já tem condições de fazer isso, né? Então, aí enfatizamos isso no processo dela de formação, né? Dentro das características lá, percentual de atividade, onde esse mês é de contra-ataque, né? Então, nós vamos ter uns 4 jogos no mês. A gente quer ver nesse processo ela respondendo, né, por via da prática, que ela está entendendo que ela está fazendo isso dentro do jogo, dentro da verdade lá dela, lá da informação. E aí nós apresentamos para ela isso. Aí fazemos uma associação com o que foi treinado, com a capacidade dela de aquisição. Às vezes ela nem sabe o que ela aprendeu, o contra-ataque, mas quando nós mostramos a ela, né, a ferramenta de vídeo, que no primeiro jogo ela deixou de fazer, tomou uma decisão, ou uma outra decisão que veio na cabeça dela, a gente respeita muito, mas que ao longo do desenvolvimento, ao longo dos estímulos, ela começou a responder bem e a gente mostra para ela que ela atingiu isso. A gente não traça metas, porque são ser humanos, né, cara? Então, cada um tem uma velocidade de aprendizado, entendeu, Bruno? Então, cara, e se traçar metas individuais num conceito coletivo, que é um time de futebol, é um conceito coletivo, a gente também aprendeu aqui que nós vamos ter problema, porque premiar o artilheiro, por exemplo, cara, mas só tem o artilheiro, porque meu sistema coletivo de defesa é muito bom. Então, ele que fatalmente fez uma cobertura, roubou a bola, tocou para você e você foi lá e fez o gol. Entendeu? Então, a gente sempre deixa claro nessa construção. Mas as metas, assim como para os nossos profissionais que executam o processo de aprendizagem, é mais ou menos nesses nossos encontros. Em termos de fazer uma equipe jogar mais como equipe, mais entrosado, o que vocês têm? Você tem algumas manhas para isso? Então, Bruno, quando a gente vai para o jogo, cara, a gente quer que reflita toda a nossa construção metodológica do dia a dia, do treino, da semana, entendeu, cara? Porque fica claro, a gente quer que as crianças entendam que o jogo é uma modalidade coletiva, é isso? É um jogo coletivo, de composições individuais, de conexões individuais. A gente quer que a individualidade beneficie um coletivo, é isso, cara? Então, o nosso controle de entrosamento, todas as nossas atividades requer entrosamento, requer relação, requer conexão do goleiro com o back, meus alas, requer conexão dos reservas, requer conexão, enfim, de 3 jogadores. Então, tudo nos encaminha para a coletividade, para eu entender o outro. Por exemplo, a gente dá uma importância muito grande ao adversário, a entender os pontos fortes e os pontos fracos do adversário. Isso faz com que eu me junte, né? Eu me agrupe para tentar resolver um problema que o adversário impôs para a gente, um tipo de marcação. Então, como é que eu vou romper aquela marcação se eu não tiver um apoio coletivo? Você chamou de entrosamento. Se eu não tiver um entrosamento, atividades extras que a gente promovam, que se juntem, que às vezes é normal de uma criança, que eles A se junta com B por característica, por nível social, sabe, por família, que são mais próximas. Então, tudo que a gente puder, atividades extras, vamos à praia todo mundo fazer uma aula de futevôlei, vamos à praia, vamos ter uma aula da história do clube, então todos juntos, né? Sempre que puder, aniversário de alguém, a gente pede para que uma pessoa convide todo mundo, não só os mais chegados, enfim, atividades onde promovam o conhecimento, que promovam o coletivo, que promovam... E assim a gente vem tendo a certeza que a gente está valorizando o entrosamento, e a gente vem sentindo isso, refletindo dentro da quadra. Então, você está vendo
Ai, meu português está vendo a recompensa de focalizar mais nisso. A recompensa. Sem dúvida, porque e é um trabalho geral, né, Adriano? Por exemplo, nossos treinadores têm que estar atentos, porque é muito comum no futebol você valorizar aquele que fez o gol, aquele que fez uma coisa mais plástica, né, cara, fez o drible, certo? Então, nós queremos que nossos profissionais sejam treinados de alguma forma para a gente valorizar na frente de todos a questão da coletividade, do mais disciplinado, do menino que não entrou, mas foi lá e aplaudiu o time, né? Por mais triste que ele fique por ser reserva, mas ele vai lá e treina todo dia com afinco, então isso faz com que o titular melhore, né? Aplaudiu, foi substituído e foi lá cumprimentar o menino que ia entrar, né? Comemorou o gol do outro menino, o professor valorizou um desmarque, né? Enfim, ações que não chamam muito atenção, de um senso comum, mas que o professor está sempre atento nisso para chamar atenção na frente deles. Isso, cara, faz com que outros valores coletivos fiquem à tona e fiquem sempre próximos do time, né, Branco? Entendeu? Então a gente tem que estar sempre atento para não deixar não deixar a oportunidade passar, de valorizar o coletivo, de valorizar o posicionamento de parceiro, né, cara? Eu, quando me posiciono para fazer uma cobertura do meu amigo, cara, isso é uma iniciativa que tem que ser, por mais que não chame atenção para quem não é perito, para quem não é da área, o professor no vídeo ou depois tem que chamar atenção, valorizar uma criança que teve iniciativa para fazer uma cobertura, entendeu? Porque aquilo é sensação de grupo, aquilo é iniciativa de quem está vendo um todo, enfim, pequenas ações parecidas com essa. E em termos disso, de entrosamento, com os Santos, os treinadores, tipo você, como que você faz para melhor ter mais entrosamento entre os treinadores e entre o pessoal de cima? O Brando, aqui no Santos a gente está junto há muito tempo, né? Então a equipe está mais de 10 anos juntos, então eu aprendi a conhecer todos eles, né, cara? Então, e a gente tem alguns ritos, né? Por exemplo, a gente se encontra toda segunda-feira, a gente se encontra, né? Então, para discutir metas que a gente estabeleceu, para discutir treinos, né, cara? Como é que o que nós discutir a programação do que se estabeleceu, do que aconteceu, né, cara? Do jogo do fim de semana. Então a gente tem sempre proximidade de todo mundo, a comissão toda integrada para cada um dar opinião, obviamente respeitando a faixa etária, né? O treinador do sub-7 é uma coisa, do sub-8, sub-9 até o nosso sub-18, que é a nossa equipe, né? Então a gente tem essa ferramenta de juntar para discutir o nosso trabalho. E, a partir daí, criar feedbacks, criar opiniões, né? Chegar a conclusões para ir melhorando o nosso trabalho. Uma das condutas de aproximação. Vocês estão sempre comunicando e sempre não satisfeitos com o que está agora, sempre querendo melhorar. Sempre, porque aqui o modelo de jogos são todos juntos, né? O modelo de campeonato aqui, a federação, o sub-7 ao sub-10, por exemplo, joga todo mundo junto. Então, 7, 8, 9 e 10, nós temos todos os treinadores viajando para algum lugar e jogando todo mundo junto. O outro campeonato, sub-12, 14, 16, 18, também. Então, nós temos 4 treinadores participando, um vendo o jogo do outro, analisando. E eu tento criar entre eles que eles não sejam muito vaidosos, que eles sejam humildes para ouvir a opinião do outro, né? Todo mundo ganha a mesma coisa, todo mundo tem a mesma faixa salarial. Então eu não almejo o lugar do outro para eu ganhar mais. Então todo mundo, enfim, nós temos um modelo de gestão da equipe desse formato aí que eu te falei. Legal, legal. Qual foi
o seu momento predileto como jogador. Você teve assim um gol mais favorito que você fez? Ou um torneio que você ganhou? Qual foi como jogador e depois como técnico? Como jogador, cara, eu tenho um mundialito na Austrália para a seleção brasileira, que eu fiz um gol, na época chamava Morte Súbita, né? E aí eu fiz esse gol que eu achei, na época não, é muito vivo na minha memória até hoje, que foi um vôlei, aquela lateral com a mão ainda, né? Aí outro vez. E aí, na época de Morte Súbita, gol campeão, acabou. Então, um gol que está bastante vivo na minha memória. E como profissional da área da gestão, treinador, eu acho que essa medalha de ouro conquistada agora nos Jogos Olímpicos da Juventude, agora ano retrasado, na Argentina, que pela primeira vez o futsal foi, né, para os Jogos Olímpicos, claro, da Juventude, mas com a questão olímpica, a bandeira olímpica. E pela primeira vez, um sonho de todos nós salonistas, que a modalidade seja oficialmente olímpica, nós fomos e o Brasil sagrou-se, conquistou a medalha de ouro. E eu estava compondo a comissão técnica, então, para mim, toda aquela questão de Vila Olímpica, todos os países juntos, o sonho do Brasil, e foram só 2 medalhas olímpicas na gestão do Brasil, que foi o karatê e o futsal. Então, cara, aquilo ali foi muito marcante. São 2 momentos importantes aí que me vêm na memória logo agora. Me conta sobre o senso de orgulho você recebendo aquela medalha. Pô, Bruno, cara, na realidade, passa um filme na sua cabeça de muitos profissionais, muitos craques que você jogou, muita gente que também sonhou, ainda sonha, né, cara, em participar de um evento olímpico com o futsal. Né, cara? Aí vem entrevistas, vem Falcão, por exemplo, que mandou uma mensagem para os nossos atletas momentos antes de entrar na quadra para a final, entendeu, cara? Que o sonho dele que não vai mais conseguir, que era ser um campeão olímpico, né, cara? Então, passou tudo. E aquilo ali, cara, a gente sabe que tem outros profissionais, outros treinadores que nós tivemos na seleção brasileira, e outros, que o sonho de todos eles. Então, ali tu se sente representado, né, cara? Representando muita gente, né, cara? Uma modalidade que, para muita gente, ela é brasileira, né? Apesar que, historicamente, dizem que foi do Uruguai, mas está consolidada no Brasil, né, cara? Há muito tempo a gente joga, é cultural jogar futebol de salão. Então, quando você está ali num pódio, quando você está ali pegando a sua medalha, vendo a bandeira do Brasil subindo, cara, aquilo passa um filme na tua cabeça, te sente muito grato, né? Te sente, enfim, realmente um privilégio muito grande, Bruno. Legal. Então, pelo que você está falando, eu estou ouvindo assim que é uma coisa bem maior que só você, que só o Barata. Sem dúvida, não tem como você individualizar esse sentimento, cara. Porque você sabe que o futsal é muito grande, né, cara? Que é um objetivo de muita gente. É um objetivo de um país, cara, de uma história. Você querer que um dia essa modalidade se torne uma modalidade oficialmente olímpica. E ali foi um passo importante, né, cara, de muita responsabilidade. Entendeu? Para você jogar uma final olímpica onde todo mundo diz que o futsal tem que estar contra uma Argentina, né, ou contra uma Rússia, dentro da Argentina, um ginásio inteiro contra você. Né, cara? Então, enfim, cara, não tem como você individualizar. Não é o título do Barata ou de quem quer que seja. É o título do futsal do Brasil, né, Bruno? Que ali é um passo, né, estamos iniciando esse processo, mas para que um dia, né, cara, a gente se torne uma modalidade olímpica oficial. E a gente marcou, a gente provou que se deixar, o futsal do Brasil vai estar no topo. Sempre que eles oportunizarem isso, a gente vai estar no topo, se Deus quiser.
Legal, legal. E o que você, se eu fosse um jogador aqui nos Estados Unidos, você conhece um pouco, né, com a cultura aqui. Se eu sou um jogador tipo 10, 14 anos, que advice, qual é o nome disso? Que conselhos você daria para alguém que quer chegar profissional? Brando, a gente tem um problema, cara, e eu tive acesso, eu tenho ido há 7 anos consecutivos em virtude das clínicas e essa relação que o Santos tem com o pessoal de Dallas, né, o City Futsal, e eu tenho observado assim, cara, é uma modalidade que vem crescendo, né, a prática do futsal vem crescendo, né, mas não é uma modalidade cultural nos Estados Unidos, né? A televisão não gosta, não tem uma liga oficial, não tem uma questão importante que o Brasil tem, que o basquete tem, que a natação tem, que é o ídolo, o exemplo. Eu quero ser o Michael Jordan, né, cara? Eu quero ser, entendeu? Então isso é um grande problema. Mas o futsal entrou nos Estados Unidos, vender o futsal nos Estados Unidos, que a prática ia facilitar o processo de transferência para o futebol. Muitos, em virtude de um aproveitamento da questão climática, da questão regional, né, que quando está muito frio, eu vou para o indoor. Né? Então, ou quando está muito calor, que é a questão de Dallas, por exemplo, lá no Texas, o pessoal vai para o indoor. Então, isso também favoreceu a prática do futsal. E quando eu mergulho um pouquinho mais no futsal, que é esse nosso desafio em Dallas, eu aproveito esse movimento, já que tem muita gente praticando futsal, para melhorar essa atividade, com o objetivo de, quando o menino se transferir ao futebol, ao soccer, que já é uma modalidade consolidada nos Estados Unidos, né, ele possa ir com conteúdo maior. Eu vejo maior e melhor. Eu vejo essa a grande contribuição do futsal no processo de transferência futsal-futebol. Pelo menos esse primeiro momento é o que eu vejo. Até porque, quando o futsal, o esporte nos Estados Unidos tem uma relação muito grande com as universidades, né? E isso é um fator, a visão governamental, a visão pública do gestor, né, federal, posso dizer assim, do esporte, tem uma relação muito grande com as universidades, com a faculdade, com o ensino, com as escolas. E, infelizmente, o futsal não está dentro desse programa universitário, escolar. Então, talvez isso seja um grande problema, porque é mérito, é uma coisa de extremo desejo no povo americano, eu ser um atleta universitário, eu ser bolsista do basquete da universidade tal, eu jogar soccer feminino ou masculino para a universidade tal, eu nadar, eu ser do futebol americano, né, cara? Então, isso é glamour, isso, em tese, tem até uma certa comparação ao futebol brasileiro, a questão de glamour, né? Eu, na minha comunidade, eu sou um universitário, eu sou do time A da universidade, né? Andar com aqueles casacos, andar com uniforme, isso é muito interessante. Coisa que a gente não vê no futsal, talvez por não ser um desejo da TV, talvez por não ser cultural, né, cara? O futsal não é cultural, mas repito, essa linha que o futsal americano foi para contribuir com o processo de formação dos atletas. Só que eu acho muito interessante, cara. Achei que, por isso que eu vejo aumentando cada vez mais os praticantes, né, cara? Então, eu vejo cada vez mais, até inclusive em quadras de basquete, que você não vê em equipamentos americanos a quadra de futsal desenhada, são raros os locais. Tem muito voleibol e a quadra de basquete adaptada, e aí o cara compra balizas e faz sal. Mas eu acho um bom caminho, um bom caminho. Oi, Brando, voltamos. Ok. Perdi a linha de pensamento com essa.
Era a prática do futsal americano. Sim, Como é que sim. eu via o futsal nos Estados Unidos? E para um jogador que está jogando em college já, no campo, o que quais as vantagens você acha dele começar a praticar futsal? É muito tarde ou vai ajudar ele ainda? Em college College é universidade, 18 para ajuda. 22. Não, cara, assim, Brando, claro, cara, que no processo inicial, eu posso te falar porque eu participo do processo inicial de formação, né? Ali, 7, 8, 9, 10, até os 13 anos. Mas dependendo de onde você esteja, isso não é uma regra, dependendo de onde você esteja, dependendo do que você esteja fazendo dentro do futsal, dentro de uma quadra, seu professor esteja dando bons treinos, essa faixa etária, 17, 18, 19, é importante um controle fisiológico de carga de treino, sabe? Não estou exagerando, estou dando uma carga de treino compatível com o desenvolvimento daquele atleta. Cara, eu acho muito válido. Depende de quem está aplicando, o que está aplicando, que atividade que eu estou fazendo. O futsal é, por natureza, um esporte com especificidades interessantes para o jogador de futebol. Atividades de tomada de decisão o tempo todo e decisões rápidas. Né, cara? Tem uns comportamentos táticos de ataque e defesa rápido que o futsal proporciona. Né, cara? Então, se eu tenho um controlador do treino, dono do treino, vamos chamar assim, que ele saiba disso, que eu possa otimizar um comportamento desse, uma determinada atividade que eu vá fazer, isso vai ser muito importante para o desenvolvimento do atleta. Eu vou usar o futsal, ou por momento, como eu falei, por questões climáticas, vamos ficar 2 meses sem atividade externa por causa do frio. Né? Tem região nos Estados Unidos que o frio não tem como você ir para fora. E aí eu uso o futsal para contribuir. Só que eu tenho que saber o que eu esteja fazendo, para que serve aquele treino. Né? Porque se a pessoa souber, vai explorar muito bem a modalidade futsal. Eu te garanto que é uma modalidade rica, cara, em conceitos táticos, em comportamentos táticos, que a pessoa pode tranquilamente transferir esse comportamento para o futebol. Para o futebol de campo. O soccer, é isso. E você falou em decisões rápidas, e eu lembro assistindo você dar o treino, você dizia que uma das coisas grandes que o futsal ensina é como tomar decisões mais rápidas. O que você faz para tipo criar isso nos treinos? Brando, exatamente, cara. Nós aprendemos aqui ao longo desse meu processo de formação profissional que nós temos que retirar da modalidade, retirar do... Oi, Branco, tá ouvindo ou não? Eu estou ouvindo. Ótimo, só a imagem que travou, né? Tá bom. Que nós temos que retirar do jogo, né? Ou seja, entender o jogo, estudar o jogo, e a partir daí eu retiro as atividades, né? A partir daí eu retiro o que eu vou treinar. Então, nós entendemos que o futsal é uma modalidade de extrema solicitação cognitiva, né? De extrema solicitação de tomadas de decisões. Então, bom, e com uma alta dose de imprevisibilidade. Então, toda vez, vamos montar um treino, vamos lá, Brando, nós dois somos da nossa comissão técnica, vamos planejar o treino da semana. Cara, se eu sei que é uma modalidade com imprevisibilidade, com solicitação cognitiva, que o jogador tem que tomar decisão e tomar a decisão rápida. Quanto mais rápido ele decidir, melhor. Então, e de um ambiente, né, de briga por espaço. Não é igual ao tênis, não é igual ao voleibol, que cada um tem seu espaço. O adversário não vai se opor às suas ações, né, por espaço. Né? No futsal, não. No basquete, não. No futebol, não. O adversário opõe as suas ações. Então, se eu tenho esses 4 pilares, isso serve para eu montar a minha atividade. Então, todo treino que eu for fazer, logicamente, eu tenho que respeitar a minha faixa etária, 7, 8, 9, 10, 12. Volto àquela questão que a criança tem que conseguir fazer, né?
Mas tem que ter esses ingredientes na minha atividade. Porque senão eu não estou treinando o que eu quero que aconteça no jogo. Se qualquer treino que seja, sei lá, vamos falar do Rondon, um exemplo, que aqui no Brasil é o bobinho, né? O bobinho, se eu não entender que o bobinho é rico, né, cara, em tomada de decisão, mas tá bom, onde está um bobinho? Vamos fazer uma rodinha de 5 contra 1, né? Pô, então o menino que está com a bola, a decisão dele, ele tem 4 opções de passe, que eu limite a quantidade de toque, vai 2 toques, né? Então eu entendi, coloquei essa atividade no meu planejamento, porque eu entendo que ela se encaixa na imprevisibilidade, se encaixa na tomada de decisão, e se encaixa na resolução de problema, sei lá, definindo. Então tá bom. Então aonde? Aí eu pergunto aonde? O Brando fala, pô, 5 contra 1, se eu tô com a bola. Eu tenho 4 opções de passe, né? É isso? Porque são 5. Eu não posso driblar, que eu só tenho 2 toques, ou vou driblar menos, porque eu tenho que dominar a bola, né? Dependendo do nível que eu me encontro. E eu tenho um oponente. Eu tenho uma figura que vai atrapalhar a minha ação, certo? Então, eu conto com a imprevisibilidade. Eu não sei se ele vai vir de carrinho, se ele vai vir saltando, se ele é rápido, se ele é lento, se ele é canhoto, se ele é... Enfim. Então, é imprevisível. E eu conto, vamos imaginar que eu esteja sem bola agora. Eu sou um dos 4 que está sem bola. Esses 4 têm que raciocinar o espaço, entender que eu tenho um oponente e eu vá para um espaço onde eu vá ajudar esse componente amigo meu, né, que esteja com a bola. Então, eu sou um dos 4, eu tenho que ir para um lugar onde ele consiga me passar. Então, eu estou desenvolvendo ali nele leitura de jogo, né? E quando eu coloco, são só 2 toques, eu estou dizendo, faça isso rápido. São só 2 toques, não dá tempo para você pensar muito. Então, decida, resolva o problema, que é ficar com a bola, 5 contra 1, não deixar que o 1 pegue, né? Então, eu estou dentro dos meus parâmetros que eu defini para bolar uma atividade. Então, é uma atividade que me serve. Pô, Barata, mas e para o 1? Cara, ele tem que identificar quem está com a bola, se é destro, se é canhoto, se é lento, se é burrinho, se é inteligente, olhar para trás para ver onde os 4 foram se movimentar, né? Para tentar cortar esse passe, não é isso? E para eu sair daquela que eu estipule uma regra, quem rouba a bola sai, quem perde a bola vira defensor. Sim. E ninguém gosta de ser defensor. Então eu tenho a questão motivacional, a questão do prazer, volto à questão do prazer, a questão da alegria, entendeu? Então isso tudo me carrega para eu marcar bem, para eu entender. E rápido, eu tenho que decidir bem, porque se eu não decidir bem rápido, eu vou ficar na roda, vou ficar no meio ali, e eu, como comandante do treino, analisando aquilo, elaborei esse treino, mas eu percebi que a minha marcação é muito fraca. Então, os passes estão sendo muito fáceis. Eles não estão decidindo rápido, não estão sendo desafiados. Eu tenho as ferramentas para eu mexer. Como eu mexo? Eu posso mexer no espaço, determinar o espaço da execução da atividade, posso mexer na quantidade de jogador, eu posso, por exemplo, se eu aumento a minha defesa, já são 5 contra 2, as decisões estão mais comprometidas, eles têm que decidir melhor, senão eles vão sair do ataque. Eu aumentei a defesa, né? Os espaços são outros. Ou eu tiro um componente do ataque, faço 4 contra 1, 3 contra 1, certo? Enfim, por isso que a preparação do dono do treino, vamos chamar assim, tem que estar sempre num nível muito alto, para eu estar atento ao treino, porque treino, cara, é um organismo vivo. Treino não é papel. Treino não é eu montar um treino na internet e te mandar e você vai lá e aplica. Treino é a sua participação como comandante, como professor, baseado numa diretriz. Eu quero que tenha muito problema para a criança resolver. É um problema? 4, 5 contra 1 está tendo problema? Tá. Então está dentro do treino. Não, 5 contra 1 está mole, o 1 é fraco, o nível da minha escolinha. Então eu tenho que estar atento e mexer. E aí, que eu te falei, alguns exemplos de mexida
na atividade, quantidade, tamanho, tempo, quantidade de toque, entendeu? Espaço, mexam no espaço, aumentam, a minha quadra só no círculo, só no quadradinho, enfim. Cara, e aí nós estamos desenvolvendo nossos atletas dentro do que a gente acredita, que é tomada de decisão, jogadores inteligentes, jogadores com um alto poder de percepção, porque eu não consigo mapear o que vai acontecer no jogo, entendeu? Eu não sei que hora que você vai apertar, se eu vou estar ganhando, se eu vou estar perdendo, se o ginásio está cheio, se o ginásio está vazio. Eu tenho que preparar meus atletas de uma maneira geral, assim como meus professores. Eles têm que estar preparados para perceber o que está acontecendo. Se sobe a defesa, se abaixa a defesa, se entra o jogador mais rápido, se é a hora do jogador mais lento, se emocionalmente é um time agora que está preparado para jogar na casa do adversário contra 5 mil pessoas. Entendeu, cara? Então, essas são questões inerentes aí. Então, tipo, não é caso de uma solução para tudo. Você tem que ver, olha tudo, aí você acha claro, e ajusta. E falando de jogo, Brando, quem toma a decisão, quem arruma a solução é o jogador, cara. O jogador está diretamente ligado ao problema. Ele que vai. Cabe a você, no teu dia a dia, na tua programação de treino, proporcionar desafios ao jogador, que ele esteja habituado com o treinamento a resolver problema, a perceber, a decidir. É isso? Mas o dono da ação no jogo é o jogador. Nós, treinadores, não temos o menor controle quanto a isso. Não adianta eu ficar berrando, gritando lá igual um maluco. Quem vai decidir e rápido, em fração de segundo, é o jogador, cara. Isso não tem como, incontrolável. E a última pergunta, o que você faz para ajudar os jogadores com nervosismo? Então, Bruno, a primeira coisa que a gente tenta colocar na cabeça do jogador, primeiro, o nervosismo se dá muito pelo o tamanho do problema que ele coloca na cabeça dele. Né, cara? Ou véspera de uma final, um adversário difícil, ou coisas externas como a pressão do pai, a pressão da namorada, o contrato acabando, entendeu, cara? Enfim, coisas que às vezes a gente nem tem como controlar, ou a gente não está nem sabendo. O que a gente controla, que é a situação do jogo ali, que tem o treino, que é uma situação pré-competição, né? Vamos por esse lado, tentar acalmá-lo de uma forma, mostrá-lo que ele está preparado para aquele cenário que está por vir. Entendeu, Bruno? A gente tenta, em qualquer idade, isso aí, para nós, isso aí é uma regra, que a gente use uma linguagem fácil, que a gente consiga entrar na cabeça da criança, do jovem, do adolescente, que ele tem condições de fazer o que está por vir. Certo? Que seja adversário difícil, que seja um jogo difícil, que seja uma torcida difícil, sabe? Que ele está preparado fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, e taticamente, tecnicamente, sabe, cara? E que a gente esteja atento ali quando a gente for dar recados, intervenções pontuais nesses momentos de dificuldade dele, que a gente não seja mais um agente estressor. Entendeu, Bruno? Que a gente não seja aquilo ali, aquele ambiente para ele, quem foi jogador, que foi meu caso, ali já é um ambiente de estresse, cara. Um ambiente complicado para ele resolver um monte de problema que eu, como treinador, não estou tendo esses problemas. Ele está tendo. E toda vez que eu for intervir, eu não posso potencializar o estresse. Ao contrário, eu tenho que ser um facilitador das ações dele. Certo, cara? E minhas ações começam no meu treino, na minha atividade, no meu dia a dia, no meu reconhecimento da questão comportamental. Sabe? No aquecimento, a gente já sabe que fulano está alterado. Na viagem dentro de ônibus, a gente já sabe que fulano está com algum problema. Entendeu? Nos comentários dentro do vestiário, talvez a gente já identifique, justamente por ser do nosso interesse, o comportamento total do jogador, não só técnico e tático. Porque vão ser nessas horas que talvez você ajude com um comentário breve, uma motivação, um alerta, um olhar, sabe? Ou até um esporro, ou até uma dura, sabe? Ou até alguma mais que você, cara, tenha a
noção que você está contribuindo naquele processo difícil, não estressando mais ainda, né, cara? Então, essa é uma dica, enfim, é uma coisa que a gente costuma observar bastante. A gente tenta, né, cara, estar sempre atento quanto a isso nos momentos de dificuldade do nosso atleta. Então, relembrar ao jogador que eles têm a capacidade de fazer o que precisa fazer, tanto emocionalmente, fisicamente, taticamente, e conhecer seus jogadores e observar, sempre observar quem está diferente, quem precisa do quê. Sempre, Brando. E aí, cara, o importante, ele chama isso de mapear, né, cara? Eu vou, daqui a um instante, você vai estar submetido a um processo estressante, vamos dizer, um jogo difícil, né, cara? E eu, como facilitador, como teu apoio, eu mapeei tudo que for possível para te ajudar, né? O adversário, a alimentação, a concentração, o treino da semana. Relembro que você é muito bem naquela função. Então, nós vamos marcar, pô, Brando, você é o melhor marcador que eu tenho. Porra, cara, nós vamos pegar um pivô de muita qualidade. Então, eu valorizo a tua marcação. Eu te deixo tranquilo para aquela situação que está por vir. Entendeu, cara? Então, eu mapeio, ele tem 20 gols no campeonato, 12 foram com a perna esquerda. Entendeu, cara? Então, eu te auxilio com informação, vou mapeando, que a gente chama, para que facilite a tua decisão. Eu não sou o dono, não é porque eu te informei que ele é canhoto que você tem que bloquear todos os chutes dele com a esquerda. Eu vou te dar uma informação, ao mesmo tempo eu estou apoiando a tua decisão. Porque eu volto, a tomada de decisão é tua. Eu posso dar todas as informações táticas, técnicas, comportamentais do time adversário e a nossa. Só que lá na hora é o fato imprevisível. Não consigo controlar o imprevisível, que é o jogo do futebol. Entendeu, cara? Então você, que é meu parceiro, meu atleta, tem que estar preparado para o imprevisível. Sabe? Ele chuta 10 bolas de canhota. Nessa hora ele cortou, puxou para a direita. E aí você não agiu, te surpreendeu, né, cara? Então você tem que estar preparado para ação em cima da ação, ação em cima da ação. Porque é o jogo, não fomos nós que inventamos isso. Entendeu, cara? Então essa é uma questão importante. Mapear o máximo que puder, né? Todos os acontecimentos ali, os possíveis acontecimentos naquele cenário, né, que possa acontecer, mas nunca isso ser maior do que teu poder de decisão. Porque eu vou te garantir, eu vou te falar, eu vou te apoiar que você está preparado para decidir. Entendeu, cara? Porque eu confio na minha semana, no meu treino, eu sei que você está preparado para tomar a melhor decisão. Cara, isso é uma descrição perfeita de vendas. Pessoa que faz vendas. Você tem que saber... Sabia, você tem que saber todas as possíveis reações. Imagino, claro, Bruno. E estar preparado para lidar com o imprevisível, ainda possível. Claro, cara. Claro, a gente chama isso de mapear, né, cara? Vamos mapear o cenário, cara. Vamos mapear o cenário. O que pode acontecer, né, cara? E aonde eu coloco as potencialidades para funcionar, entendeu, cara? O capitão é um cara tranquilo. Então, eu vou colar no capitão para ele conduzir o Brando, que o Brando é mais nervoso, sabe, cara? Então, eu falo, fulano, fica mais próximo do Brando, no almoço, na viagem, na pré-eleição, faz o aquecimento do lado dele, entendeu, cara? Então, enfim, isso tudo, cara, é um exercício constante, né, cara? É uma coisa... Porque é conduzir humano, né, cara? Não é máquina, né? Você está lidando... não é apertar um botão on, off, acabou, enfim, cara. Esse... talvez seja o nosso maior desafio. Né? Pô, legal. Vamos parar por aqui. Muito obrigado, Barata. Foi um grande prazer ter você no podcast. E obrigado, meu. Vamos ver se em alguns meses a gente traz você de volta. E espero que você se divertiu com a conversa hoje. Pô, muito legal, cara. Primeiro, é um prazer revê-lo, fazia tempo que a gente não conversava. A última vez que eu fui, aí nós nos encontramos. Mas fico feliz de saber que você
está bem de saúde e principalmente está nessa empreitada aí de associar a prática do futebol, as atividades, com a questão emocional, com a questão mental, que é de um assunto muito interessante em todos os aspectos, tá, cara? Então, me coloco sempre à disposição, espero ter ajudado no projeto e, por favor, quando o material todo estiver pronto, me mostre os caminhos para eu divulgar, para eu... Gostei muito. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado, amigo. Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Brando. Um abraço. Valeu.